E foi aqui que vocês me pediram para poder fazer uma análise de leitura de baralho? Então, vamos hoje para a carta dos 5 de ouros. Oi, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao meu perfil, aqui no YouTube, onde eu falo sobre espiritualidade, tenho papos aqui meio místicos com vocês, converso sobre interpretação de baralho, falo sobre relatos de clientes e tudo mais. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nós vamos estar falando sobre a carta dos 5 de ouros e vou estar trazendo aqui alguns relatos para vocês sobre situações que acabaram acontecendo nesse meio tempo onde eu estava, né, atendendo com as cartas e tudo mais. Então, se caso você goste desse tipo de conteúdo, já aproveita para poder deixar a sua curtida, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, porque nós temos vídeos 3 vezes na semana. Sabia disso? Nós temos 3 vídeos na terça, na quinta e no sábado. Então, esse vídeo é o vídeo da terça-feira. Vamos lá. A carta dos 5 de ouros, né? Em um dos meus estudos, na verdade, contar uma coisa para vocês. Quando eu estava começando a poder estudar sobre o tarô, a carta do 5 de ouros sempre foi uma das minhas maiores dificuldades que eu sempre tive ali. Pelo fato de que eu não sabia muito bem interpretar e entender a situação do que quer passar. Lá no tarô, falava sobre a questão de uma imagem representada, né, de uma pessoa passando por uma dificuldade. Porém, eu não conseguia entender que tipo de dificuldade era essa toda. E aí eu fui compreender. Estudando sobre numerologia, e sobre, no caso, o estudo dos números, né? O numeral do 5, em todos os tipos de naipes, seja de qualquer tipo de baralho, sempre vai representar um problema na vida. Pois é. Então, por exemplo, seja o 5 de ouros, ou, por exemplo, a carta do 5 de copas, 5 de paus, 5 de espadas, sempre representa algum tipo de problema que acontece na sua vida. E na parte dos 5 de ouros, falamos sobre estabilidade, aquilo que sustenta a gente. Ou seja, poderia relacionar a questão de dinheiro, a questão de trabalho, né? Ou relacionar as nossas comunicações com outras pessoas. Então vamos lá. Dentro da interpretação do tarô, eu via que estava sendo mostrado pessoas passando por dificuldade. Aquele cenário, naquele desenho, era representado por pessoas passando frio e necessidade, pessoas de rua, né? E atrás, naquela imagem, tinha um desenho de uma igreja. Pois é, a igreja poderia ser representada como se fosse um local acolhedor, o local onde poderia estar ajudando aquelas pessoas de rua a poderem se aquecer, né? Porém, o que acontece? Aquelas pessoas que estavam ali passando aquela necessidade se recusavam de qualquer tipo de maneira a poder aceitar aquela ajuda. E é aí que a gente chega no ponto principal. Ou seja, quando a gente passa por uma dificuldade e a gente não sabe pedir ajuda, a gente vê que tem uma oportunidade de poder pedir a ajuda necessária, porém não sabe como fazer. Ou seja, naquela imagem demonstrava uma questão clássica de uma pessoa precisando e vendo a oportunidade, porém se recusando aquilo ali. Além disso, poderia ser representado por miséria, poderia ser representado por fracasso, por instabilidade, entendeu? Como se fosse uma escassez, uma certa energia de escassez dentro daquele naipe. Então vamos lá. Muitas vezes, em pessoas que eu chego para poder ler sobre a situação da vida delas, normalmente sempre é representado por uma pessoa que não sabe lidar com as suas questões pessoais. Ou seja, pessoas que passam por problemas cotidianos na vida e não sabem muito bem como resolver. Seja por questões de ansiedade, por não saberem se comunicar com outras pessoas, ou sobre questões espirituais, né, com relações à questão de trabalhos espirituais, sobre pessoas que não sabem pedir ajuda à sua espiritualidade. E dentro desse quesito sobre questão espiritual, poderia estar falando sobre você reconhecer a sua espiritualidade com aquilo que você trabalha, independente do que você trabalha ou deixe de trabalhar, enfim. Vou deixar aqui em aberto para vocês. Porque espiritualidade é uma coisa muito diversa para inúmeras pessoas. Então, por eu estar gravando um vídeo como esse, significa que cada um de vocês que estiverem me vendo e me ouvindo agora, cada um de vocês tem uma maneira específica de espiritualidade. Então, é uma coisa muito aberta, é uma coisa muito geral. Ou seja, reconhecer a sua espiritualidade e saber pedir ajuda a ela não é uma coisa errada, porque ela vai estar literalmente te dando o apoio que você precisa sobre as situações mais complicadas da sua vida. E muitas pessoas não fazem isso. Por exemplo,
Quando a gente fala sobre espiritualidade, o que que eu poderia estar falando? Assim como os mais conhecidos, no qual vocês já conhecem, eu acredito que todo mundo conheça, como guias espirituais, né? Os nossos guias ou guardiões. Mas, por exemplo, anjos da guarda, ou então, por exemplo, os nossos ancestrais, pessoas que estavam na nossa árvore genealógica. Por exemplo, em muitas práticas existem pessoas que cultuam pessoas da sua família. Vocês sabiam disso? Principalmente aqui no território da América Latina, não só aqui no Brasil, mas, por exemplo, em lugares do México, eles têm um costume muito de respeito aos seus familiares que já se foram. E aí, por exemplo, tem aquela questão daquela comunicação, daquele contato, né? Tanto que tem aquele famoso Dia de los Muertos, né? O Dia dos Mortos, onde eles fazem aquele respeito todo pelos seus familiares que já se foram. Ou seja, eles trabalham também nessa linha de pessoas da nossa árvore genealógica, né, que já se foram. E, por exemplo, dentro da minha árvore genealógica pode ter pessoas de vários lugares, pessoas que vieram antes de mim, por exemplo. Um exemplo bem prático é que a minha tia, ela é indígena. Ou seja, eu posso ter ali uma certa ancestralidade indígena. Pessoas que vieram antes mesmo dela, né, que também são ali de práticas indígenas ou até mesmo indígenas. Ou seja, por exemplo, eu posso estar elaborando esse contato e essa comunicação. Basta se eu quiser ou não quiser isso. Isso é uma coisa que fica à sua escolha do que você prefere para a sua vida. Se você prefere trabalhar isso ou se você prefere apenas não fazer. Reconhecer que você tem uma espiritualidade, porém não querer trabalhar por conta de uma questão pessoal sua, enfim. Então, assim, saber se você quer ou não é uma decisão muito importante. Porque, por exemplo, você trabalhar com a sua espiritualidade, com seus ancestrais, ou com seus guias espirituais, enfim, é uma questão que exige muita disciplina. Sim, exatamente. Disciplina porque é o seguinte, até nos dias complicados que você vai ter, é necessário que você tenha disciplina de poder manter uma comunicação, porque são pessoas que você pode considerar como parente, pessoas que fazem parte da sua casa. Ou seja, tem que ter ali uma questão de uma disciplina. E aí fica a seu critério se você realmente quer ter essa. É porque, assim, você vai colocar isso na sua rotina. Você não pode tratar isso apenas como se fosse um evento separado da sua vida. Uma coisa que você faz apenas uma vez no ano. É uma coisa que você tem que fazer na sua rotina. É uma coisa que vai fazer parte do seu dia. Reconhecer as pessoas que te ajudam ali espiritualmente. Ou seja, esse trabalho com os guias espirituais, os guardiões e mestres e tudo mais, é uma questão ali de uma comunicação com uma questão de contínuo, uma coisa contínua, uma coisa que é fluida durante a sua vida, durante toda a sua vida. Entendeu? Ou seja, o que eu estou falando aqui é mais de você reconhecer e poder entender que pedir ajuda à sua espiritualidade não é apenas quando tudo está ruim, na época, na época da vaca magra, na época onde certas coisas são ruins, mas você agradecer nos bons momentos e agradecer nos maus momentos, entendeu? Sempre se fazer presença, porque sempre esteve lá, mesmo você querendo ou não. Então, assim, saber reconhecer e agradecer essa energia é sim uma coisa muito importante. Mas para questões de trabalho, né? Agora vamos sair desse quesito espiritual e vamos falar sobre questões de trabalho, uma coisa prática. Por ser um naipe de ouros, né? Por ser um naipe de ouros, poderia falar sobre, por exemplo, escassez dentro do trabalho, aquela energia de miséria, sobre instabilidade. E talvez você tenha que aprender a se adaptar. Aprender a se adaptar, independente do tipo de dificuldade que vai aparecer na sua vida. A capacidade de adaptação e você ter plano B, plano C, ao invés de você depender de apenas uma coisa, vai ser uma coisa importante para você. Entendeu? Mas sobre questões de comunicações, poderia estar falando que certos tipos de coisas podem ser resolvidas na base da comunicação e deixando tudo muito claro. Entendeu? Porque traz essa questão da miséria nas próprias comunicações ou até questões de relacionamentos. Se caso uma carta dessa caia uma questão de um relacionamento, poderia falar sobre uma dificuldade que a própria pessoa possui de poder resolver uma coisa simples. Então, assim, é uma carta muito complexa para apenas um vídeo curto. Então me conta, você conseguiu entender sobre o que essa carta fala e tudo mais? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Já aproveita para poder deixar a curtida e me acompanhe no próximo vídeo. Vejo vocês depois.